de falar com a Viviane sobre a importância e a diferença que o Bispo Renato comentava hoje pela manhã com a Cris, sobre querer fazer certo vezes querer estar certo. Parece igual, mas não é. Há uma grande diferença entre querer fazer certo e querer estar certo. Muitos relacionamentos, muitos casamentos foram destruídos por confundirem o querer fazer certo e o querer estar certo. Veja só o que diz o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Acompanhe a leitura, por favor. A soberba precede a ruína. É inevitável, é certo que a pessoa soberba, orgulhosa, cheia de si, presunçoso, soberbo, não seja arruinado. Muitos casamentos foram arruinados por causa da soberba, querer estar certo, querer sempre ter a razão, achar que sempre tem que ser do seu jeito. A continuação do versículo diz: e a altivez do espírito precede a queda. Então a altivez de espírito faz com que a pessoa tropece, e nesse tropeço vai acontecer a sua queda. Então são dois desejos diferentes, e quanto mais cedo nós separarmos estas duas coisas, entre o querer estar certo, né, sempre certo, e o desejo, a vontade de fazer o certo, melhor será para este casal. Porque a verdade é que muitos casais não estão se comunicando, quer dizer, não estão falando a mesma linguagem, não há um entendimento, não há um prazer em estarem juntos, em dividirem, seja os seus sonhos, seja os seus problemas, seja as suas necessidades, porque não estão se entendendo. O ser humano, quando se une, o homem se une a uma mulher, então ele passa a ter duas cabeças. É um corpo, mas com duas cabeças. Essa é a verdade. E qual cabeça agora eu vou me sujeitar? A minha, que acho que deve ser assim, eu quero o que é certo. Mas se eu acho que o do meu jeito é o certo e não o dela, então isso pode causar, isso não apenas pode, como tem causado indiferenças, tem causado atritos e problemas, porque nem sempre a minha forma de pensar, de achar que é o certo, é o melhor. Tudo pode melhorar, tudo pode ser feito de uma forma diferente e melhor, mas isso exige desta cabeça humildade, reconhecimento, de chegar e falar e perguntar: o que é que você acha? O que é que você opina? O que é que você pensa? O que é que você está planejando? E se não há essa humildade, se há soberba, se há, como diz o texto bíblico, um espírito de altivez, então não há essa humildade, não há essa vontade de querer saber o que é que o outro pensa, o que é que o outro acha. Se você está acostumado a fazer um prato, por exemplo, apenas a título de exemplo, que você gosta muito, mas você nunca o fez de uma outra forma, porque você nunca pediu opinião, ou nunca quis ouvir, né, a experiência da outra pessoa que também faz o mesmo prato, gosta também do mesmo prato, mas por achar que do seu jeito é do melhor, você nunca vai poder descobrir novos sabores. Não é assim? Vocês concordam, sim ou não? Imagine você tentar fazer o arroz como você faz o feijão, ou fazer o macarrão como você faz o feijão. Será que vai funcionar? Não funciona. Há regras básicas, mas sempre pode se fazer, seja o feijão, seja o macarrão, seja o arroz, ou uma carne, de uma forma diferente. Mas isso exige da pessoa humildade de espírito. E é o que tem faltado em muitos casais. A questão é que muitas vezes a pessoa pensa que a sua forma de pensar é a certa.
né? Aqui está falando, né, de querer fazer certo e querer estar certo. E às vezes, pelo fato dela achar que ela pensa certo, né? Porque ela pensa que da forma que ela está pensando é a correta. Ela quer o que é certo. Mas aí é que entra a grande questão, porque nem tudo que nós achamos é certo, né? Nem tudo que eu penso e quero fazer não quer dizer que está certo. E aí é que entra essa parte de você querer acertar. Esse querer acertar, fazer o que é certo, é dizer, acertar e não apenas estar certa, porque quando você diz assim, eu estou certa, então você define que não está pronta para mudança, né? Mas quando você quer fazer o que é certo, então você é suscetível, flexível à mudança, você está apta a observar o que está de errado, o que você pode acertar, como que você pode acertar. Agora, quando você não quer observar, você quer ficar fixo, ou você quer ficar pegado à sua opinião, ao seu jeito, à sua vontade, então aí entra a soberba. E isso é muito comum, porque todos nós temos vontade, desejo e querer que a nossa vontade prevaleça. Mas aí é que está. Se você observar bem para você mesma, você vai ver que muitas vezes a sua opinião, a sua vontade não estava certa. E que você demorou a entender que estava errado.